Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E o Senhor ajudava a Davi por onde quer que ia. Jesus, o bom pastor, seguiu-me com grande amor e do perigo me livrou. Ele estendeu minha mão, guiou-me na escuridão, à luz do seu divino amor. Salvador, o teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar, vem-me, Senhor, guiar com tua santa mão a celestial mansão. Andando com Jesus, cercado por sua luz, o mundo perde a atração. Jamais vou me importar se o mundo me desprezar, pois Cristo é todo meu prazer. Querido Salvador, o teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar, vem-me, Senhor, guiar com tua santa mão a celestial mansão. Ouvintes amados, não há coisa melhor do que desempenharmos uma missão convictos, confiantes, sabendo que aquilo é posto do nosso dever e que não fomos oferecidos por nós mesmos, mas antes chamados. Em todos os aspectos da vida cabe esta análise, sendo mulher, sendo homem, sendo médico, sendo engenheiro, um advogado, um pedreiro, sapateiro, profissional qualquer, um técnico.
sendo um pregador muito especialmente. O profeta desta era nos mostra através das Escrituras que nenhum homem daqueles a quem Deus usou no passado se ofereceu. Antes, pelo contrário, eles fugiram da comissão de Deus, alegaram suas impossibilidades, suas fraquezas. Sempre foi assim nas Escrituras. Como a nossa mensagem deve alimentar a todos, então devemos extrair aplicações em todos os sentidos. Um exemplo para as mulheres. Nenhuma mulher pode estar segura de si, junto a Deus, confiante de enfrentar a travessia do rio desta vida para outra, se ela tem vivido uma vida fora do posto do seu dever dado por Deus. Eu já li alguma coisa que um padre escreveu sobre isto. E ele disse que a mulher tem fugido da sentença que Deus lhe deu. Isto é uma verdade incontestável. E a fuga da sentença acumula sentença, acumula expectação. Quanto mais o homem foge da justiça, mais inseguro ele vive. Quanto mais o homem foge da justiça de Deus, do posto do seu dever, mais inseguro ele vive. Quanto mais a mulher foge do posto do seu dever, mais insegura ela vive. Tem que ficar buscando apoios laterais, apoios marginais às Escrituras. Isso não traduz de maneira alguma segurança eterna. Pode a mulher conseguir todo o apoio do homem aqui na terra, mas se esse apoio vem sustentá-la fora da sentença que Deus lhe deu, do posto do seu dever, ou mais cedo ou mais tarde, ela terá que encarar a consequência disto. A mesma coisa é o homem. Portanto, com uma boa consciência, todos nós devemos, antes de tudo, analisarmos, à luz da palavra de Deus, se aquilo é para nós fazermos, se aquilo é ou não uma missão que Deus tem nos dado. A Bíblia diz, em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 14, e o Senhor ajudava a Davi por onde quer que ia. Deus está comprometido, Deus está obrigado a cuidar do homem e da mulher quando aquele homem, aquela mulher está no seu devido posto do dever. Quem conhece a história de Davi sabe disto perfeitamente. Davi estava pastoreando no campo as ovelhas de seu pai, cuidando delas com um testemunho tremendo, quando Deus o chamou e o ungiu a rei de Israel. Ora, ele não se ofereceu, ele não usou política para isso, ele não pleiteou aquilo, ele não procurou de maneira alguma a convencer o povo de que
ele deveria ser o rei de Israel, mas aquilo veio parar em suas mãos. Todo o Israel, quem conhece sua história sabe como ele fugiu de Saul. Ele teve a vida de Saul 2 vezes, no mínimo 2 vezes em suas mãos. Mas ele não tocou em Saul. Davi sabia em quem tinha crido. Davi sabia que se Deus de fato o havia chamado, ele estava obrigado para com aquela chamada. E não é outra coisa que nós temos aprendido através da mensagem desta era. Todos devem ter ânimo, devem ter disposição, devem ter fé. Na verdade mesmo, atendendo uma chamada de Deus, nós encontramos montanhas difíceis, nuvens negras. Mas fiquem sabendo, nenhum esforço de nossa parte pode vencer a quem quer que seja, a menos que Deus esteja naquilo. É tempo de sermos convictos da nossa chamada para determinada missão. É tempo de cada mulher, de cada homem, cada pessoa ter convicção de que de fato está no seu posto do dever. Porque não há coisa pior do que ser apanhado pelas tempestades, pelas procelas da vida, fora do posto do dever. Dizem por aí que quem não deve não teme. Isto é certo. Quem não deve, em outras palavras, quer dizer quem está no seu posto do dever. Não há por que temer. Sempre que Deus se manifestou aos seus enviados, foi assim: não temas. No Novo Testamento, Jesus Cristo sempre se manifestou dessa maneira: não temas, crê somente. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Aqui não é uma aventura, mas é uma missão comissionada por Deus. São passos dirigidos por Deus, pré-ordenados por Deus. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Nem mulher, nem homem, nem reinos, nem potestades algumas podem fechar a porta que Deus abre. Mas, por outro lado, a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Não há ciência que possa abrir a porta que Deus fecha. Não há poder que possa fazê-lo. De maneira alguma. Agora, nós temos exemplos nas Escrituras. Nós temos exemplos suficientes na história da igreja. E neste presente momento, nós temos modelos. Modelos de pessoas que têm fugido até de uma chamada, de uma comissão de Deus. E Deus tem usado de uma maneira poderosa, saltando muralhas, transpondo barreiras, vencendo nuvens negras e todos os embaraços. Me faz lembrar, nesse instante, de uma experiência que o profeta desta era conta a respeito do irmão Pedro Cartwright. Pensemos aqui nisto um pouquinho. Antes dele falar no irmão Pedro, ele diz assim: irmão, se você é um soldado, então mantenha-se firme, pois estamos efetuando uma batalha, e a verdade e a mentira estão frente a frente. Lutemos. Nós sabemos, amados ouvintes, que o cumprimento daquilo que Davi profetizou, vindo o inimigo como torrentes de águas impetuosas,
o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira contra ele? Isso se cumpre justamente quando Deus levanta um mensageiro da era. É contra a mentira do século. Aquele homem se levanta com a verdade, enfrentando a mentira do dia. Isso aconteceu com Lutero, com Wesley, e agora tem acontecido com esta mensagem poderosa de Elias, que nos prepara para o arrebatamento. Nós estamos no maior confronto de toda a história. Nós estamos diante do maior desafio de todos os tempos. É a verdade frente à mentira. É o branco contra o preto. É hora de ser branco, genuinamente branco. Ser santo e mais santo. Ou então ser sujo e mais sujo ainda. Apocalipse capítulo 22. É tempo de decisão, de convicção. É tempo de verdade, é tempo de mentira. Nada de meio termo. Ou é tudo verdade, ou então é tudo mentira. É uma hipocrisia, é uma mistura de preto com branco, fazendo cinza, que é uma cor hipócrita. Então, se estamos diante de uma batalha como esta, urge, é necessário, extremamente necessário, que tenhamos convicção de que de fato o Senhor está conosco, de que de fato estamos na verdade. Nunca o povo precisou de um dedo de indicador como se precisa nesta era, porque há muitas setas indicando para todos os lados, dizendo ser a indicação correta. Quando há somente uma, porquanto ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou os caminhos. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas vamos ao caso do irmão Pedro. Ele entrou numa cidade para fazer ali uma reunião de avivamento. E naquela cidade havia um homem valente, que andava com uma pistola de pendurado na sua cintura. E todos os pregadores que iam fazer avivamento ali, ele acabava com seus cultos. Mas um dia, este irmão Pedro programou uma campanha ali. O que aconteceu? O irmão Pedro estava limpando os vidros do salão, lavando os vidros. E esse valentão chegou ali. E estando ele, o irmão Pedro, lavando os vidros, aquele homem disse, se pondo à porta, o que você está fazendo aí? Para que você está lavando esses vidros? O irmão Pedro disse, é porque vamos ter um avivamento aqui. Vamos ter um culto aqui. Ele tinha somente este propósito. E ele não estava com uma fé que podia se enredar e se embaraçar com qualquer desafio, com qualquer ataque. O valentão disse assim, nós não permitimos ter avivamentos aqui. Nós não permitimos tais reuniões aqui. Então o irmão Pedro disse, sim, nós vamos ter o avivamento aqui. Nós vamos ter a reunião. E não parou o seu serviço. Ele continuou o seu trabalho. E o homem insistiu e lhe disse, bom, porém há uma só coisa que você tem que entender. Sou eu quem governa esta cidade. O irmão apenas lhe respondeu de lá, por que é assim? Mas ainda continuava lavando os vidros. Não parou. Antes que você possa ter esta reunião aqui,
Você tem que lutar comigo e me vencer. Você tem que passar por cima de mim. Ora, o que aconteceu? Que coisa fantástica, inédita. O irmão Pedro lhe respondeu incontinente, dizendo: ah, então é assim? Então faremos isso agora. Tirou o paletó, foi e agarrou o valentão pelo pescoço, o atirou ao solo e começou a pular em cima do homem, dizendo: eu tenho que pelejar se desejo reinar. Senhor, esforça minha coragem. E nisso lhe sacudiu todas as penas. Depois fez uma pergunta para o valentão: como é, você já tem o suficiente? O valentão respondeu sim. Levantou-se, apertou a mão do irmão Pedro e se foi. E sabe o que aconteceu? De noite ele estava na reunião e foi salvo naquela noite. Vê você? É questão de tomar a palavra de Deus e abrir o caminho por cima de toda dúvida. Isso é apenas um exemplo que ninguém deve tentar imitá-lo, porque é perigoso acontecer, como aconteceu com aqueles 7 irmãos que tentaram expulsar um demônio de um homem apenas, porque Paulo fazia em nome de Jesus. Acabaram sendo derrotados e 2 deles ficando completamente nus. Isto é quando Deus opera, isso é quando Deus manda, isso é quando Deus age. E o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Se Deus enviou alguém, ele sustentará o que o tal disser. Se você é um embaixador celestial, todo o céu o sustentará, e o céu consiste da palavra. Não temos que relaxar a palavra para conseguirmos uma clareira mais fácil para prosseguirmos a nossa jornada. Não, absolutamente não. Em sentido algum. Uma dama, uma mãe de família, não deve ceder nem 1 milímetro sequer no pudor, na vergonha, na formação de seu lar, na transmissão de caráter para suas filhas, para os seus filhos. Os pais não devem ceder nem 1 milímetro sequer. Se chamam corrupção de evolução, fiquem sabendo que isto é tão diferente, está tão longe uma coisa da outra, quanto o Oriente está longe do Ocidente. Não confunda uma coisa com a outra. Deus não pode nos ajudar se nós começamos a usar da sua palavra para o nosso bel prazer e dando lugar à carne, querendo fazer dele, de Deus, o nosso servo, para vivermos deitados em berços esplêndidos de pecado, enquanto outros navegam por mares de sangue para alcançarem a praia celestial. Que o Senhor vos encoraje, que o Senhor vos dê convicção da chamada, da vocação, cada um respectivamente falando no seu posto do dever, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio. E este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernaculodafebrasilia.org.br.
Repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Senhor Jesus, fonte de amor, vem inspira devoção, nosso Salvador. Vem, conforta o coração aflito, somos nós. Fortifica nossa fé com tua santa voz. Ó Senhor, inclina-te, dá-nos teu favor. Confiantes faze-nos nosso Redentor. Mesmo sendo obscuro aqui, tudo ao redor ilumina, guia-nos pelo teu Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Agora, isto, se
se opera através da nossa escolha. Nós fomos criados com capacidade de escolha e com livre arbítrio para escolhermos. Estão diante de nós dois caminhos: um largo, espaçoso, fácil, e outro estreito, espinhoso. O que nos dá a capacidade de escolhermos é o Espírito Santo da graça, isto é, de escolhermos o caminho estreito, porque é o que, no momento, parece ser uma escolha um tanto má, sem inteligência, sem gosto, mas a pessoa enxerga lá adiante, no fim do caminho. As pessoas de visão curta só enxergam no presente. Acham que tudo que Deus pode fazer por elas tem que ser no presente. E não enxergam no futuro, no fim da estrada. Mas isto não aconteceu com Moisés. Está escrito a seu respeito que recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ser, portanto, um faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Aos Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao versículo 26, nós encontramos acerca de Moisés, que teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Você deve ter em vista a sua recompensa. Sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não se veem com os olhos da carne, não se veem com a razão, com a lógica, com a carne aqui no momento. A fé são os olhos espirituais que nos mostra a recompensa no fim do caminho. Muitos há que têm feito esta escolha, forçados por circunstâncias, como sejam enfermidades, problemas conjugais e quem sabe até medo do inferno, até medo da grande tribulação e outras coisas. Mas essas pessoas se desanimam logo quando vêm as provas. Elas se escandalizam e facilmente são levadas por aqueles falsos que se levantam no caminho que elas escolheram. Porque quem conhece o livro do Peregrine sabe disso, que naquela estrada aparece muita coisa, muita luta, muita dificuldade, muita hipocrisia, muita falsidade, mesmo no caminho estreito. E que se não tiver a revelação acaba se enredando, tropeçando, se escandalizando, voltando atrás. Muitos deles voltam atrás e se tornam piores do que antes. Há grupos que não estão nas organizações que são piores do que as próprias organizações diante de Deus, diz o profeta. Mas, amados, nós nunca devemos nos dar por vencidos. Leiam a história de Israel meditando neste sentido. Quantos tomaram da água? Quantos glorificaram a Deus? Quantos dançaram no Espírito? Quantos louvaram a Moisés? Mas logo foram vencidos pela murmuração. Pelas circunstâncias eles se dobraram. Deus nunca se agrada daqueles que se dão por vencidos, que vendem a sua primogenitura
por um prato de lentilha, como o caso de Esaú. Com razão ele foi aborrecido por Deus desde o ventre de sua mãe. Por quê? Ele não lutou pelo que ele tinha recebido. O profeta desta era diz que se você recebe a promessa, fique sabendo, vai ter um preço para você segurar esta promessa. E você então tem que ter a mesma classe de fé de Abraão, porque depois que Abraão recebeu a promessa de Deus, ainda sofreu 25 anos sem receber o filho, sem que aquela promessa fosse materializada. Noé, depois que entrou na arca, ainda ficou 7 dias. Quantas pessoas se darão por escandalizadas? Elas se esquecerão que na estatura do varão perfeito há um degrau importante, que é paciência, e paciência com Deus. Noé é um exemplo deste. O Filho de Deus escolhe o caminho, e na sua escolha está, então, aquela determinação. Quer morra, quer viva. Quer Deus me responda, me atenda em determinadas ou em todas dificuldades, eu estarei neste caminho. Quer não atenda, quer não me socorra, quer me deixe morrer, quer me deixe passar fome, eu estarei neste caminho. Se houver alguém falso dentro deste caminho, isto não faz do caminho um falso caminho. Eu prosseguirei adiante olhando para Cristo. Vocês sabem que muitas pessoas não se dão por vencidas no princípio da jornada, mas logo no fim, quando está se aproximando a hora da vitória, elas se dão por cansadas, desanimadas e por fim vencidas. Quantos foram até passar por Jericó, já chegando na terra prometida, e não puderam entrar nela? Morreram, foram sucumbidos, foram assaltados, foram vencidos. Quando você escolhe, você deve dizer, na hora do sofrimento, estou escolhendo por uma escolha minha, não porque o pastor me sugestionou, não porque eu ouvi uma mensagem que me emocionou. Não. Esta é a minha escolha. O profeta diz: se você não corta o seu cabelo, mulher, simplesmente porque eu disse que não deve cortar, diante de Deus você está com o cabelo cortado. Você deve fazer uma escolha interna. É de dentro para fora. Não é um legalismo. Na verdade, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é simplesmente uma água, neste caso, que cai numa semente que está dentro de você, e aquilo brota de dentro para fora. Aquilo apraz a sua alma, aquilo que você está ouvindo em relação à doutrina, à ordem da sua vida, do seu corpo, à ordem da igreja. Então combina com a alma, com o espírito que está dentro de você. É uma satisfação você ouvir aquilo que corrige, que exorta, que redargua, porque esta palavra inspirada é própria para isto. Por isso precisamos de quem pregue. Como ouvirão se não tem quem pregue? Como crerão se não tem quem anuncia esta palavra? Mas é simplesmente isto, é uma água caindo numa semente que está dentro de você. Isto é a fé para o rapto. A fé para o rapto está justamente no cumprimento do nosso caminho, que temos vivido por uma escolha que a nossa própria eleição nos fez escolher. Um caminho que a nossa própria eleição nos fez escolher. O caminho estreito que conduz à vida eterna. Moisés escolheu.
mas em muitas etapas ele foi convidado pelas dificuldades a se dar por vencido. Mas ele não se deu por vencido. Logo quando ele estava naquele desafio tremendo diante de Faraó, e que fez a sua vara virar serpente, parecendo que aquilo era tudo para converter a Faraó. Faraó naturalmente deu uma gargalhada irônica. Quem sabe bateu um sino por ali e apareceram 2 magos, Janes e Jambres, para resistirem a Moisés. Olha aí o truque de Moisés. Vejam se vocês também não podem fazer o mesmo. Os magos, naturalmente, aqueles mágicos, com aquele sorriso também hipócrita, irônico, lançaram as suas varas e de repente ali estavam 2 serpentes. Eles estavam fazendo a mesma coisa que Moisés, que o profeta, fez. Eles estavam curando também, fazendo prodígios e maravilhas. Moisés simplesmente cruzou os braços, não titubeou. Alguém poderia dizer: Moisés perdeu o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo, e agora? Moisés simplesmente cruzou seus braços. Ele teve paciência com Deus, ele teve temperança, ele foi sóbrio naquela hora. Ele não estava ali por uma causa sua, ele não tinha que construir nada, ele não precisava de ajuda de ninguém, ele não precisava de ofertas, de dinheiro, nem coisa alguma, para se dar por derrotado, como que o seu plano, a sua campanha tivesse sido frustrada. O próprio Deus se encarregou de fazer a serpente de Moisés engolir, tragar as serpentes dos mágicos. Você tem que saber, minha irmã, meu irmão, que escolhendo esta mensagem, este caminho estreito, você vai ter momentos difíceis em que a razão vai lhe dizer: veja o que você escolheu. Agora vocês notem uma coisa, que José, chamado do Egito, vocês vão ler em Gênesis capítulos 39, 40, 41 e 42. Leiam acerca de José. José foi parar num calabouço, e justamente por ter honrado a Deus, ele não se deu à prostituição. Aquela mulher, lembre-se, sempre a mulher é um tipo da igreja. Aquela mulher queria José para si, mas José não se deu, não se vendeu, não se deu por vencido e honrou a Deus. Agora, em recompensa daquela honra que ele dedicou a Deus, onde ele foi parar? Foi parar na cadeia, foi parar no sofrimento, no calabouço por 2 anos. Que tal se fosse um de nós? Será que não iríamos murmurar dizendo: veja só, eu fui tão fiel, honrei a Deus, e agora este Deus não pode fazer nada por mim. Eu escolhi este caminho e o meu Deus agora me deixa eu vir parar nesse calabouço, parecendo um bicho aqui, entre criminosos, entre um povo de lábios impuros. O que estou fazendo aqui, meu Deus? Eu não matei, eu não roubei, eu não prostituí, eu honrei o teu nome. E como eu vim parar aqui, o Senhor me deixou vir para cá? Não. José ficou ali sem se dar por vencido. E no livro de Daniel você vai encontrar o exemplo de Sadraque, Misaque e Abednego, coisa que eu muito gosto. Isto não é somente para jovens, é para os crentes. O mundo está tocando a trombeta para todo mundo se dobrar diante de uma estátua, da imagem da besta. E todos já estão prostrados, esperando que é uma coisa que virá no futuro, e não sabem que estão ajoelhadinhos diante dela. Mas há um povo que está de pé. Agora fique sabendo, povo que está de pé, que Deus poderá permitir que sejamos lançados numa fornalha ardente de aflição,
Mas Deus está nos esperando em qualquer lugar que formos levados, por mais terríveis que eles sejam, se tão somente formos para ali por causa de seu nome, por honrarmos o seu nome, por termos escolhido o caminho estreito que conduz à vida eterna. Sadraque, Misaque e Abednego sabiam que Deus podia livrá-los, mas não se escandalizaram. Eles disseram para o rei: o nosso Deus pode. Mas com aquilo eles diziam: se ele não nos livrar, contudo não nos daremos por vencidos. Morreremos, seremos queimados, mas não nos dobraremos diante da imagem desta besta, deste poder. Mas Deus estava esperando-os na fornalha. Deus está te esperando ali. Deus está te esperando justamente aí no lugar de aflição por causa do seu nome, por causa da escolha que você fez. Sim, amados, foi ali naquele grande auditório que um jovem batista subiu na plataforma depois do irmão Branham, o profeta desta era, fazer uma grande declaração que eles não entenderam. O jovem batista foi ali, passou o braço no pescoço do irmão Branham e lhe disse: ó, irmão Branham, isto soa como Apocalipse 23. Querendo dizer que o irmão Branham estava acrescentando um capítulo na Bíblia. Apocalipse só tem 22 capítulos. Mas naquele instante o jovem batista foi tomado numa língua que ele não sabia. O próprio jovem nunca havia falado naquela língua. Quem sabe nem cria no dom de língua. E falando ali abraçado com o irmão Branham, o profeta, 3 pessoas lá do auditório que sabiam francês, todas 3 pessoas, inclusive um intérprete da ONU, traduziram a nota do que o jovem batista estava falando. Era francês puro. E a nota foi a seguinte: porque tu escolhestes este caminho estreito, o caminho difícil, tu tens andado pela sua própria escolha, tu tens tomado a decisão precisa e correta, e é o meu caminho, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus esperam por ti. Que gloriosa decisão tens feito, e por isso, por si mesmo, é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor divino. Minha irmã, meu irmão, como Moisés, como profeta desta era, você tem escolhido por eleição de Deus, porque a alma que você tem lhe mostrou o fim deste caminho que você escolheu. Portanto, não te desanimes, não te escandalizes. Cuidado para não deixar-se levar por doutrinas, ismos que surgem neste caminho que você escolheu. Tenha um alvo. Cuide de ter uma vida que honra a Cristo acima de tudo. Não importa se você, honrando a Cristo, você seja levado ou levada para um calabouço de aflição. Contanto que Cristo vá com você, como foi com Daniel para as covas dos leões. Os leões foram os maiores amigos de Daniel. Homens foram inimigos, mas leões foram amigos. Homens religiosos se tornam inimigos de um filho de Deus. Mas as feras estavam ali no deserto e os anjos vinham alimentar a Jesus entre as feras, diz a palavra. Ó Pai eterno, agradecidos pela escolha que temos feito, pelo teu próprio Espírito em nossa vida, nós te rogamos força, ânimo e coragem, sustento, ó Deus, alento e consolação nas horas difíceis de cada um que tem escolhido este caminho, mas que teu Espírito lembre a cada um deles, Senhor, que esta escolha resultará em vida eterna, em uma grande porção preparada nos céus para eles, para todos nós que temos escolhido este caminho estreito, esta porta estreita, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Escolhido este caminho, o caminho estreito e difícil. Tens andado por tua livre escolha, tens tomado decisão muito preciosa. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Tua escolha é precisa e correta, é o caminho que leva à salvação, e isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória do amor divino. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti.
decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção do céu